Muito bem, meu patrão e minha patroa, voltamos com o seu programa A Hora da Verdade. Programa esse que a direção da casa destinou ao momento democrático, né, que é o momento das eleições, para você aí tirar suas conclusões, observar aí desde a época das candidaturas, deputados estaduais, federais, aos governadores, senadores, nós sempre destinando aí um momento para a democracia, para você ouvir bem os seus candidatos, né, ouvir as propostas, ouvir também os comentários negativos, positivos, e você tirar suas conclusões. Assim também, nesse segundo turno, nós franqueamos aí essa última semana para que os apoiadores dessem o seu ponto de vista, defendessem os seus candidatos e os oponentes acusassem e atacassem também, né, da maneira com que poderiam. Sempre sem ofensas, sem confusão aqui no programa, que é o seu programa, Meu Patrão e Minha Patroa. E foi convidado desde segunda-feira o debate entre pastores, que veio o pastor Daniel Vieira e pastora Samara. Na terça-feira foi as candidatas mulheres, Mariana Carvalho e Vânia do PT, para defender os seus prediletos à presidência. Ontem veio o Ricardo Seidel e o professor Carlos Hermes como vereadores, e hoje era para ser os candidatos a deputados federais, e o eleito Josivaldo JP, e foi convidado o Cleiton Noleto. Os dois foram convidados ao mesmo tempo, tá? Os dois foram convidados ao mesmo tempo, os dois sabendo quem seria o outro oponente. Os dois sabiam quem eram os seus oponentes. E o Josivaldo JP preferiu não vir ao programa, dispensou o convite. E o Cleiton Noleto aceitou o convite e aguardou até hoje uma posição do Josivaldo JP. Tentamos na sequência dos que tiveram mais votos, o Luciano Galego, sem sucesso, e o Cavalcante também sem sucesso. Então, o Cleiton Noleto está aqui nos estúdios e vai participar conosco. Boa tarde, Cleiton Noleto. Tudo bem? Boa tarde, Josivão. Uma alegria estar aqui. Parabenizar você, toda a equipe da Imperatriz TV, por realizar esses debates. É muito importante esse ambiente democrático, a troca de ideias, o compartilhamento, para que as pessoas possam fazer a sua escolha livremente de qual será o melhor nome para a presidência da República. Pois bem, então nós vamos começar aqui conversando com o Cleiton Noleto, assim, em clima de entrevista, também de aperto, também de cobranças. E você, meu patrão, não vai ficar de fora, tá? Você também vai poder participar aqui conosco. Daqui a pouquinho vai ser disponibilizado o telefone para você ligar e você fazer a sua pergunta diretamente para o Cleiton Noleto, que está representando o candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Você vai ligar aqui, sem ofensa, sem agressão, você vai dar o seu ponto de vista e pode até comentar alguma coisa, com certeza, tá? Para que nós tenhamos aqui um debate ainda um pouco mais completo, né? De outras partes. O pastor também está ali, que o pastor vai vir aqui, me ajuda aqui, pastor, para sortear o tema, que nós vamos sortear alguns temas aqui e perguntar ao Cleiton Noleto o que ele acha. Como eu fiz, Cleiton Noleto, com todos os debatedores, eu dei um minuto para que os debatedores respondessem ao nosso patrão por que apoiar o seu candidato, né? Por que essa intenção de colocar esse candidato ali. Então você vai ter um minuto para dizer naquela câmera por que o senhor apoia Luiz Inácio Lula da Silva. Eu quero também agradecer aos quase 20 mil votos que eu obtive em Imperatriz. No total foram quase 65 mil votos em todo o estado do Maranhão. Agradecer à população que acreditou, que confia no nosso trabalho. Reiterar esse elogio à realização do debate e lamentar a ausência do deputado JP aqui para a troca de ideias. Certamente ele teve uma outra razão para não estar presente, mas é claro que é de se lamentar a ausência dele, porque é sempre muito saudável esse ambiente em que há troca de ideias. Eu apoio o presidente Lula para o retorno ao governo brasileiro, porque quando Lula foi presidente, o Brasil cresceu uma taxa elevada, 4% em média ao ano. Nós tivemos mais empregos, nós tivemos mais jovens ingressando na universidade, nós tivemos mais oportunidades para a população, um ambiente democrático, nós tivemos mais segurança institucional, respeito a todos os entes federativos, aos poderes. Certo. E Lula retornando, sei que continuará esse trabalho. Certo, obrigado, Cleiton Noleto. Eu sei que o tempo vai ser um tempo bem vasto aqui, porque não tem outro... Ele vai ter mais tempo. Ele vai ter mais tempo, porque assim, tinha a réplica, a tréplica, tinha a resposta, a réplica e a tréplica. Então esse bate e volta, esse ping-pong não vai ter hoje aqui. Então nós vamos ficar perguntando ele aqui e ele vai tentar responder aqui na medida do possível, até também chegar o momento em que você, meu patrão,
vai perguntar a ele. Então vamos começar aqui, simulando aqui um debate. Eu queria fazer uma pergunta para o Cleiton Leto, rapaz, antes de dar pois fala, pastor. O Cleiton Leto, assim, ele é filho de Imperatriz, não é isso? Exatamente, nascido em Imperatriz. Cleiton, você é formado em quê? Eu sou formado em História, meu primeiro curso, ensino superior, foi na antiga UEMA, agora o UEMA Sul, que eu tive a alegria de ajudar a ser criada na administração do Flávio Dino, quando fui secretário de Estado da Infraestrutura. Depois fiz uma especialização na área de gestão e também o curso de Direito. Tenho essa formação, nascido em Imperatriz, morador aqui da cidade, tenho muito orgulho de ser imperatrizense. Agora eu fiquei surpreso agora, né? Ele foi formado em História, fez gestão e foi secretário de Infraestrutura, né? Então nós vamos apertar ele também aqui, em clima de entrevista, falar sobre as obras que ele fez no governo Flávio Dino. Foram 8 anos de secretário? 7 anos e 3 meses. Vamos perguntar aqui o que ele fez, o que ele deixou de fazer e o que pode vir para o nosso estado nessa nova gestão, Carlos Brandão. Pastor, pega um tema aí, pastor. Aperta o homem aí. Vê o que tem aí. Rapaz, já não acredito. Já começou com a infraestrutura. Ficou fácil para ele, Obra de infraestrutura. Cleiton Noleto, você tem 2 minutos para falar aí sobre as obras de infraestrutura do governo Luiz Inácio Lula da Silva e também comentar sobre as obras do governo atual também, tá? O que deixou a desejar, o que pode ser feito e o que pode melhorar. Os investimentos em infraestrutura são investimentos muito importantes porque eles promovem diretamente a geração de emprego e renda. Veja o caso na administração Lula do Minha Casa Minha Vida. Nós tivemos a expansão do programa de habitação, atendendo sobretudo a pessoa de baixa renda, com geração de emprego, de renda, de oportunidade. O empreendedor e a empreendedora do Brasil sabem que nesse período nós tivemos um incremento muito grande, por exemplo, na venda de material de construção, todo mundo saiu ganhando. Já na administração Bolsonaro, nós temos uma redução chegando a quase a ponto zero de investimento em infraestrutura. Um exemplo acabado é esse aqui da travessia urbana da BR-010 por Imperatriz, que se arrasta há muitos anos. Nós tivemos a inauguração apenas de um pequeno trecho. É um exemplo de como as obras na atual administração, com o atual presidente, não andaram e não ocorreram também novos investimentos. Se você pegar a lei orçamentária anual da União para o ano de 2023, praticamente a rubrica orçamentária de investimento está zerada. Por que aconteceu isso? Porque o recurso foi principalmente dragado para o orçamento secreto e sem investimento em infraestrutura, não tem emprego e renda, sem emprego e renda não tem consumo, o consumo fica muito abaixo do necessário, sem consumo não há produção, sem produção o emprego e renda também é comprometido, ou seja, você tem um círculo vicioso. Os investimentos em infraestrutura vão permitir no Brasil que haja um círculo virtuoso, onde a presença do Estado, os investimentos do Estado vão fazer com que o empreendedor, a iniciativa privada também participe disso, o trabalhador tenha oportunidade, gere consumo e produção. Nós precisamos mudar essa política econômica do Paulo Guedes. Cleiton Noleto, você como secretário de infraestrutura do Estado, você acompanhou muitas obras e essa experiência que você tem de indicar obras, de executar obras, de concluir obras, dentro dessa perspectiva a nível nacional, você acha que o governo do Luiz Inácio Lula da Silva contribuiu com essas obras para fomento até mesmo da desigualdade social, no emprego e na renda, e no avanço também que a infraestrutura traz qualidade de vida também para o brasileiro, né? Com assalto na porta. Sem dúvida, em todas as áreas, né? Eu citei o programa habitacional porque chama muito a atenção, mas os investimentos, por exemplo, na manutenção da malha rodoviária federal, são indispensáveis para o escoamento da produção, para o transporte, a logística, o desenvolvimento do país. O modelo econômico da época de Lula é um modelo voltado para o progresso e, ao mesmo tempo, busca da justiça social. É diferente do modelo econômico atual, que é o do ministro da Economia, Paulo Guedes, que, por exemplo, tem um plano já pronto, até negou, depois disse que era só um estudo, mas o plano existe. Porque é que ele mandou fazer esse estudo como ministro da Economia?
para congelar os salários e as aposentadorias, por exemplo. Isso significa que principalmente aquelas pessoas que mais precisam de renda vão tendo perda no poder de compra. Aliás, o Bolsonaro será o primeiro presidente, desde a redemocratização, que vai entregar ao governo tendo o salário com poder de compra menor do que o de quando recebeu. Na época de Lula, houve um aumento de 72% no poder de compra do salário mínimo. Isso significa o quê? Você ia ao supermercado e lá, com um salário mínimo, você tinha um carrinho de supermercado muito mais preenchido, com muito mais itens, com mais qualidade. Hoje, com o mesmo salário mínimo, você vai até o supermercado e você vê a diferença, a quantidade de itens que você pode adquirir. Isso tem impacto direto na mesa do trabalhador, da trabalhadora, do pequeno empreendedor, da pequena empreendedora, que tem visto a sua qualidade de vida se reduzir, sem contar no retorno da fome. O Brasil voltou a ampliar o número de pessoas que infelizmente fazem parte do mapa da fome. Sob Bolsonaro, esse número aumentou em 10 milhões a quantidade de pessoas que hoje passam fome no Brasil, estão na fila do osso, e Lula, retornando, vai fazer o que já fez como presidente. Retirou mais de 30 milhões de pessoas da linha da miséria, da linha da pobreza, dando oportunidade, gerando emprego e renda e, ao mesmo tempo, garantindo a segurança alimentar. Ainda no quesito da infraestrutura, Cleiton Nolito, foi falado aqui entre os debatedores que o PT deixou 14 mil obras paradas para a gestão Bolsonaro. Você tem noção disso, tem conhecimento disso, dessas 14 mil obras que o governo do PT, não sei se incluíram Lula e Dilma, porque eu acho que eles incluem o governo Lula e Dilma por ser PT. E essas 14 mil obras paradas, o que você tem a dizer que o governo Lula deixou, o governo do PT deixou no Brasil? É sempre bom lembrar que o governo, a sequência de governos, desde Lula, alcançando até Dilma, teve uma interrupção brusca. Dilma sofreu um golpe, ela estava na presidência da República e foi retirada sob a alegação de que teria realizado as chamadas pedaladas fiscais. Na verdade, uma dessas grandes fake news, dessas grandes mentiras, que acabaram resultando num golpe, retiraram-na da presidência da República. E essa quantidade de obras já denota, na verdade, o volume de investimentos que vinha sendo feito pelo governo federal. Por que é que a atual administração, o atual presidente, não deu continuidade a essas obras? Não destravou se havia trava, razão pela qual essas obras estavam paralisadas? Por que é que ele não deu continuidade num volume que gerasse emprego e renda? Ficou se aproveitando desse número para gerar fato eleitoral. Aliás, desde o primeiro dia que ele sentou na cadeira de presidente, ele já começou a se comportar como candidato. E como candidato não teve interesse em dar continuidade a essas obras, porque deve ter concluído que isso iria valorizar o trabalho de Lula e o trabalho da ex-presidenta Dilma. Veja o caso da transposição do Rio São Francisco, que é um dos baluartes, aí, uma das referências usadas pelo atual presidente. Ele fez aproximadamente 5% da execução da obra. Não reconheceu o trabalho que foi feito pelas administrações anteriores, isso é um tipo de desonestidade eleitoral, intelectual, e quis se arvorar ser o grande defensor do Nordeste. Resultado, o povo do Nordeste sabe avaliar as situações. O povo do Nordeste é um povo que tem discernimento, um povo trabalhador, e deu uma vitória esmagadora para o Lula no primeiro turno, com mais de 13 milhões de votos de diferença. Então, é necessário que a gente coloque cada coisa no seu lugar, reconhecendo o trabalho que foi desenvolvido por cada governante. Ainda sobre essas 14 mil obras paradas, eu creio que uma delas que está nesse volume, nesse enorme volume, é a refinaria de Bacabeira, Cleiton Nolito. E você deve conhecer bem aquela região ali. O que você tem a dizer sobre essa refinaria e se por um acaso o Lula ganhar, você tem algum conhecimento de que essa refinaria pode um dia vir a realmente acontecer no Maranhão? Eu conheço bem o Maranhão, realmente você tem razão. Eu costumo dizer, de Açailândia até Zé de Zedoca, conheço
todos os municípios. Conheço bem ali a região do Munim, Pacabeira, Rosário, Axixá, ali para a região dos Lençóis também, Barreirinhas, Paulino Neves, Tutóia, assim como conheço a ilha, é claro. E esse projeto é um projeto que teve início e depois, em razão de condições do mercado internacional, em razão também de situações que foram criadas para desprestigiar a Petrobras, retirar o volume de investimento necessário, acabou não sendo colocado em prática. Mas é lógico que o Brasil precisa sim mudar a sua concepção, inclusive de matriz energética. O Brasil precisa buscar outras fontes alternativas de energia e precisa também, e já foi dito isso pelo presidente Lula, modificar a política de preços da Petrobras. Nós precisamos agregar mais valor ao produto da Petrobras, precisamos sim ter as refinarias, nós precisamos refinar esse produto, não apenas comprar do estrangeiro. Nós temos autossuficiência em produção de petróleo e veja agora, a Petrobras anuncia lucros entre os maiores da sua história e tem gente que já imediatamente comemora, mas é bom lembrar que esse lucro da Petrobras tem sido distribuído entre os acionistas. Quando você paga um preço mais elevado na bomba de combustível e para abastecer o seu carro, e isso vai ter um impacto direto na sua vida, em todos os sentidos, você está mandando mais recursos para os acionistas da Petrobras, sobretudo os grandes, os maiores, os gigantes que são acionistas. Então nós precisamos ter uma política mais equilibrada em relação à Petrobras, onde o preço do combustível ajude a nossa população a ter mais renda, ter dinheiro sobrando para investir em outros segmentos e com isso também ajudar no nosso sistema de transporte. Só para ainda no raciocínio aqui, o pastor está se pisando aqui para perguntar. Você foi secretário de infraestrutura do governo Flávio Dino, paralelo à gestão Jair Messias Bolsonaro. Teve um vídeo do Bolsonaro, né, que foi gravado ali sem a intenção dele, de falar que não mandaria nada para o Maranhão. Você sentiu realmente essa intenção do Bolsonaro em não mandar nenhum recurso para o Maranhão, ou o Bolsonaro mandou o recurso para o Maranhão e vocês também trabalharam em congruência com o governo federal aqui no estado? De um modo geral, a administração do atual presidente não primou por investimento, não primou por realizar obras, programas, ações. Você pode buscar e tentar identificar qual é a grande marca desse governo e você não encontra. Fica se prendendo por essa razão o tempo todo a política de costumes, a atacar as instituições, a criar dificuldades, confusão em nosso país. Eu costumava dizer, e costumo e reitero, nós precisamos de menos confusão e mais construção. E realmente senti uma diferença grande quando o atual presidente assumiu. Nós não fomos chamados em nenhum momento para participar da elaboração de políticas públicas, para ouvir, para que nos ouvissem, a gente dissesse das nossas necessidades. E o presidente Lula já assegurou, inclusive disse agora recentemente, o governador reeleito Carlos Brandão vai chamar todos os governadores, vai perguntar quais são os 3 ou 4 grandes projetos que cada estado necessita para viabilizar o recurso e fazer o investimento. Inclusive o Brandão disse, em Imperatriz, um dos nossos objetivos, com a ajuda do governo federal, do presidente Lula, será o de fazer toda a canalização e o saneamento dos riachos que atravessam a nossa cidade, para evitar as inundações, para promover ali uma melhoria da qualidade de vida da população, inclusive com a urbanização, você bem mencionou, Jussivan, há pouco, da necessidade de construção de praças no entorno desses riachos, de ciclofaixas, e com certeza será um dos projetos que o governo do Maranhão vai apresentar ao presidente Lula, para que a gente possa ter aqui uma parceria entre o governo do estado e o governo federal, ajudando a nossa cidade, a nossa região e o nosso estado. Cleiton, a obra de infraestrutura é uma coisa que realmente faz o nosso país crescer. Eu não queria mudar do tema agora, porque é uma coisa que a gente tem que apertar aqui mais.
O governo do estado anunciou 120 quilômetros de asfalto aqui em Imperatriz. Não foi isso? Eu não sei se foi concluído, não sei se você tem essa informação, por ser secretário de infraestrutura. Esse asfalto aqui da BR, que vai ser parte estamos falando de obras federais, seria daqui de Imperatriz para Sailândia 70 quilômetros. Então, se o governo do estado fez 120 quilômetros de asfalto, né, se o governo federal fizesse 120 quilômetros de asfalto, que é essa faixa aqui, já teria chegado a Sailândia. Como você vê, na perspectiva federal, o presidente Lula, caso eleito, consegue concluir essa obra ainda no primeiro mandato? Ou você acha que ele vai, pela experiência que você tem, vai se arrastando, por ser uma obra difícil mesmo que vai se arrastando para um possível segundo mandato? A respeito dos investimentos feitos aqui pelo governo do estado, quando eu estava na condição de secretário de infraestrutura, nós fizemos aproximadamente 140 quilômetros de asfaltamento de ruas e avenidas, somente aqui em Imperatriz. Em todo o Maranhão foram mais de 3.000 quilômetros de ruas e avenidas asfaltadas, além da construção de 2.000 quilômetros de novas rodovias e a recuperação de mais de 2.000 quilômetros também. Quando o governador Brandão assumiu, ele autorizou de imediato, logo depois que assumiu, mais 70 quilômetros de asfaltamento. Esse trabalho está em andamento, em execução. Até a última informação que eu obtive, já haviam sido executados mais de 30 quilômetros. E vocês podem ver, constatar que melhorou muito a nossa malha viária aqui da cidade. Estava muito degradada, muito buraco, muitas ruas intrafegáveis. Alguns bairros não se conectavam mais com os outros. E é bom sempre lembrar que quando as ruas estão nessa situação, isso gera uma série de problemas econômicos. Atrapalha o comércio, atrapalha o transporte, a prestação de serviços, gera até desemprego, porque as pessoas se atrasam para o trabalho, tem uma enormidade de dificuldades. Então o governo fez esse trabalho, continua atuando em Imperatriz. Quando eu era secretário, nós fizemos o calçadão, nós fizemos a Beira Rio, nós criamos a nova universidade, a UEMA Sul, o Centro de Ciências Agrárias, a Bernardo Saião, que está aqui ao lado, com a linda ciclofaixa, há pouco você comentou e mencionou, e foi feita também a aquisição daquele prédio em frente à atual UEMA Sul, onde hoje funciona o curso de Medicina e Ciências da Saúde. Enfim, foram muitos investimentos, Casa do Idoso, Casa da Mulher Maranhense, que o início da construção do novo Socorrão, Hospital de Urgência e Emergência, que já está com 85% das obras concluídas. E nessa mesma toada, eu tenho a convicção de que Lula, sendo eleito presidente, vai resolver em definitivo essa travessia urbana de Imperatriz. Essa travessia urbana é um projeto que vai ali desde o posto fiscal até ali a Lagoa Verde, perto da Polícia Rodoviária Federal, com elevados, com a ampliação das chamadas marginais, ali as novas faixas de passagem. E esse trecho que está sendo executado até agora é um trecho relativamente pequeno. É importante para a Imperatriz que seja feito o trecho completo. Além disso, nós temos um estudo que mostra que apenas 2 trechos rodoviários federais no Maranhão são economicamente viáveis para realização de parceria público-privada ou concessão. É a BR-135, que dá acesso ao Porto do Itaqui e à entrada de São Luís, e a BR-010, desde Estreito até alcançar a Sailândia. É importante que esse trecho seja duplicado, hoje praticamente é uma avenida de integração entre as cidades, e eu tenho muita convicção, inclusive sendo deputado federal, fiquei como primeiro suplente, tendo a oportunidade de assumir, vou batalhar para isso, para que ou seja feita uma parceria público-privada, ou uma concessão, ou por execução direta do governo federal, essa duplicação seja realizada. É possível fazer quando você tem planejamento, quando você tem priorização. Hoje nós destinamos um volume de recursos astronômico para os chamados orçamentos, para o chamado orçamento secreto. São bilhões e bilhões de reais para alimentar partidos do chamado Centrão, para esses deputados federais destinarem as suas bases. Já seria muito ruim ser chamado de orçamento secreto porque não tem transparência. Mas é ainda pior porque há muitas denúncias de desvios desses recursos
na área da saúde, na área da infraestrutura, aqui mesmo em Imperatriz. Imperatriz saiu como manchete nacional na Folha de São Paulo recentemente, a respeito desse investimento da Codevasf aqui no anel viário, recurso decorrente de emenda do orçamento secreto e com suspeita de desvio. Então foram bilhões e bilhões dragados para as eleições, para garantir a reeleição de deputados, senadores, e nós precisamos mudar isso. Nós precisamos que esse recurso seja destinado para obras de verdade, assim como eu fiz quando era secretário de infraestrutura, o Flávio Dino governador e o Brandão vice-governador. Todas as nossas obras são tangíveis, são palpáveis, vocês podem ver, vocês podem usufruir, vocês podem utilizar. Não é nada que seja limitado a apenas uma placa numa beira de uma estrada ou um papel em cima de uma mesa. Realmente, nós precisamos é que o Brasil tenha mais investimentos desse tipo, que as pessoas de verdade recebam o benefício e vejam a sua vida melhorar. Pronto, vamos mudar o tema aqui, pastor. Escolhe um tema aí. Família, né? Vamos falar um pouco sobre a família, que é um dos pilares importantes para esse Brasil. Sim, com certeza. Cleiton Nolito, aqui os debatedores sempre construíam as suas perguntas baseados nos históricos dos candidatos, né? Você pode falar esse tema família do seu candidato, se o seu candidato é família e se o seu oponente não é família, e se é também, fica à vontade. Eu queria fazer uma pergunta, estou já tocando nesse tema. Você acha que o Estado deve ter ação sobre a educação familiar ou não? Pode ver se depois dá essa coisa. Muito bem, esse tema é um tema em que recorrentemente, infelizmente, também há muita fake news, disseminação de inverdades, disseminação de mentiras, que acabam comprometendo a qualidade do debate. A família é o núcleo da sociedade. O Brasil tem uma formação sociológica em que as famílias estão realmente no centro da nossa formação. E qualquer governante tem de respeitar a família na sua essência e na sua amplitude. Respeitar a família significa respeitar a sua própria família e respeitar as famílias dos irmãos e irmãs. Quando você é governante, você respeita com política pública adequada. De que maneira? Garantindo a educação, garantindo saúde, garantindo a proteção principalmente aqueles que mais precisam. O Papa Francisco fala muito dos extremos, os extremos da sociedade que são mais vulneráveis, as crianças e os idosos. No caso do Brasil, eu incluo também as mulheres que realmente enfrentam muitas dificuldades adicionais quando comparadas com os homens em nosso país. E Lula, quando foi presidente da República, mostrou o maior respeito que se possa ter com a família, que foi o programa, por exemplo, Bolsa Família. Bolsa Família foi aperfeiçoado e ampliado no governo do Lula para garantir que as crianças, as mães, principalmente as mães que não têm o apoio dos pais para criar e educar seus filhos, pudessem colocar comida na mesa. Mas não só isso. Essa família precisa apresentar uma contrapartida, que é garantir que essa criança esteja na escola. O Lula teve políticas públicas voltadas para garantir oportunidades para as mulheres, inclusive agora garantiu que vai criar um ministério voltado para atender às necessidades, os direitos das mulheres e também dar mais oportunidades. Então eu vejo que às vezes há uma distorção desse debate, que é quando há uma tentativa de personalizar, de dizer, esse não gosta da família, aquele gosta, esse é ofensivo à família. Mas não vejo a citação dos fatos concretamente. É por isso que eu digo que vejo mais como uma tentativa de criar fake news, de criar polêmica, de distorcer o debate principal. Então, tenho certeza absoluta que Lula presidente vai sim dar um tratamento, assim como já deu
para que todas as famílias tenham mais oportunidades, tenham mais qualidade de vida. O pastor perguntou aqui se o Estado deveria interferir na família, né, brasileira. E hoje me veio à memória, e até me emociono, uma situação que eu presenciei hoje. Eu estava num ambiente público e eu vi uma mãe agredir uma criança de 2 anos. Né? Ela deu uns tapas na criança ali, um motivo torpe. Foi torpe, a criança estava sendo criança. Né? Ela queria tomar uma água na mamadeira de um colega e a mãe dela ofereceu a dela própria, ela não quis, ela queria do colega. E por isso a mãe deu 2 tapas nela. Aquilo me incomodou e eu tive vontade de dar voz de prisão para ela. E eu preciso conhecer um pouco mais dessa tal de lei da palmada, porque é inadmissível um ambiente público, a criança sendo criança foi violentada daquela forma, né? E me emociona muito. Eu fico imaginando assim, dentro da casa, como é que é? No ambiente público está daquela forma. Dessa forma, como é que é nas periferias, onde as pessoas frustradas, que sentem ódio, sentem essas amarguras, os seus traumas, como é que elas lidam com suas crianças, os seus filhos? E ali cria uma criança que está em desenvolvimento, que vai entregar para a sociedade com a formação dentro da sua casa. Então, quando o pastor disse isso, o Estado deve interferir nesse caso. Qual a sua visão, que futuro deputado que você é, quando estiver lá na Câmara, em relação a isso, a proteção das nossas crianças, dos nossos jovens, que são realmente o futuro do Brasil? Qual a sua visão em relação a isso? Veja só, nós temos uma das legislações mais modernas do mundo na proteção à criança e ao adolescente, que é um tema muito forte nesse debate da família, o caso mesmo que você mencionou. O Estatuto da Criança e Adolescente já dita as regras que a sociedade, através dos seus representantes, definiu para o convívio social. Eu tenho a convicção de que o Estado tem um limite até interferir na vida pessoal, na vida de cada família. Mas, ao mesmo tempo, é importante que existam leis e regras que devam ser seguidas para a harmonia no convívio social. Veja que existe o Estatuto da Criança e do Adolescente, a participação sempre muito ativa dos conselhos tutelares, que desenvolvem um trabalho extraordinário, eu conheço bem, do Ministério Público. As instituições estão atuando. É importante que cada um de nós dê a contribuição. Quando houver, eventualmente, a ocorrência de um caso desse tipo, que ocorrer um extrapolamento, fazer a denúncia às autoridades competentes que devem aplicar a lei para que a gente tenha uma sociedade mais saudável. Você pode identificar, por exemplo, que o atual presidente, ao colocar uma criança no colo, manuseia os dedos da mão dessa criança para emular, imitar que a criança esteja atirando com uma arma. O vídeo está na internet, todos podem ver. Constitui um crime, inclusive, é proibido. Isso é vedado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós precisamos estimular nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens a buscar uma educação, a ler, a procurar os livros, os professores e professoras, os seus mestres, os seus pais, a honrar pai e mãe, como diz a palavra de Deus. Não acredito que seja saudável estimular as crianças a gostar de armas. Nós precisamos estimular as crianças a gostar de livros. É claro que quem precisar fazer uso da arma dentro da sua atribuição, assim o fará. Mas, sobretudo, as crianças precisam aprender a respeitar o próximo, a ter mais amor, a ter mais sentimento, e dessa maneira que a gente constrói uma sociedade melhor. Muito bem, então nós vamos aqui ao nosso rápido intervalo. Para voltarmos na sequência, eu quero voltar com a participação popular, viu, pastor? Prepara o telefone aí, prepara a sua pergunta, você vai fazer a sua pergunta diretamente para o Cleiton Noleto, tá? Então sai daí, rapidinho. Seja bem-vindo à Amazônia Casa e Construção. Você que vai construir ou reformar,
temos uma linha completa de louças para o seu banheiro. Fios, tubulações, tomadas. Na Amazônia Casa e Construção você encontra parafusos, ferramentas, tintas e muito mais. Toda a linha Bosch em promoção. Amazônia Casa e Construção. Rua Ceará, 389, Centro. Vem que aqui tem. Mês das crianças chegando e o Atacadão JP já está recheado de tudo. São bonecas, carros de controle, patins, bicicletas infantis, cavalinhos pula-pula, brinquedos eletrônicos e muito mais. E para você que vai fazer doações, venha para cá porque aqui tem o melhor preço da cidade. Não compre antes de passar aqui no Atacadão JP. Por isso já chame mamãe, papai, titia e já venha correndo para o Atacadão JP. Atacadão JP, sempre com um mundo de utilidades para você. Seja bem-vindo a Circuito Aberto Informática. Aqui na Circuito Aberto você tem bateria Moura com preço especial. Circuito Aberto Informática, HD, HD SSD, as melhores CPUs, memórias para o seu computador, placa-mãe, placas de vídeo e muito mais. Circuito Aberto Informática, contamos com os melhores técnicos da região. Toda semana temos preços especiais. Consulte o nosso Instagram e o nosso WhatsApp. Circuito Aberto Informática fica localizado na Rua Luiz Domingues, 1162, próximo ao Hospital Socorrinho. Telefone para contato WhatsApp 999-9130-1099. Circuito Aberto Informática. Olha, tem novidades na Edprev. A nova margem dos 5% já está liberada aqui. Fala aí, Edvaldo. É isso aí mesmo, Roma. A nova margem dos 5% já está liberado e já estamos pagando. E continua as novidades, viu? Você, representante legal, aqui na Edprev, tá liberado para você fazer empréstimo. Edprev em 4 endereços: Luiz Domingues no centro, Getúlio Vargas ao lado do Bradesco, Bernardo Saião em frente ao Bradesco e na Sergipe, próximo ao Banco do Brasil. Aqui em Imperatriz, você conta com JL Portões. Na JL você encontra portas de alumínio de todos os modelos e tamanhos. Confira só. Venha fazer seu orçamento aqui na JL Portões. Temos muitas ofertas esperando por você. JL Portões, em 2 endereços para você. Rua Ceará, número 1712, esquina com Euclides da Cunha e Avenida Pedro Neiva de Santana, número 915. A promoção da Ótica WC deu tão certo que vamos continuar. Você compra o seu óculos de grau e ganha totalmente grátis um óculos solar na nossa promoção. Venha você também para a Ótica WC. Óticas WC, Avenida Dorival Pinheiro de Souza, entre Piauí e Ceará, e Rua Fortunato Bandeira, entre Souza Lima e Amazonas, a Nova Imperatriz. Seja bem-vindo à Amazônia Casa e Construção. Você que vai construir ou reformar, temos uma linha completa de louças para o seu banheiro. Fios, tubulações, tomadas. Na Amazônia Casa e Construção você encontra parafusos, ferramentas, tintas e muito mais. Toda a linha Bosch em promoção. Amazônia Casa e Construção. Rua Ceará, 389, Centro. Vem que aqui tem. Super ofertas Elétrica Futura, preço baixo de verdade você encontra aqui. Lâmpada de LED bulbo 9 watts por apenas R$ 5,99. Ar-condicionado Split Green 9.000 BTUs por apenas R$ 1.999,99. Ventilador de mesa 50 centímetros só R$ 279,99. Agora se liga nessas ofertas. Lavadora de alta pressão Tramontina por apenas R$ 699. Gostou? Então vem pra Elétrica Futura, 22 anos iluminando o seu dia a dia. Muito bem, meu patrão e minha patroa, já voltamos com o seu programa agora, a Hora da Verdade. Olha, agora você que está aí em casa, qualquer lugar do país, você de muita gente assistindo a gente lá do Estreito, de Porto Franco, através do nosso canal no YouTube. Você agora, meu patrão, que vai ligar, já estou ligando aqui. Deixa eu lhe avisar aqui como é que vai funcionar, sem agressão, sem ofensas. Você tem 1 minuto para elaborar a sua pergunta, 1 minuto vai ser cortado o telefone. E o debatedor vai ter 2 minutos para responder. E após, vamos dar a oportunidade para outra pessoa também fazer a pergunta de 1 minuto. Tá o retorno ligado ali? Retorno ligado. 1 minuto na tela. Minuto na tela, por gentileza. Minuto na tela. Alô, boa tarde.
Boa tarde, meu brother. Tudo bom, pode perguntar, candidato, ao deputado. Eu vi o cidadão falando aí que a festa dá só 5% que eu tenho do Rio com você. Mas 12,5%. Não vai enganar. Eu vou só perguntar para ele se a prisão de delações da Lava Jato e mais de 600 bilhões que devolvido por fake news é verdade. Obrigado. Certo, obrigado, meu patrão, Deus abençoe. 2 minutos para a resposta, relógio zerado na tela. 2 minutos, deixa eu zerar lá. 2 minutos para a resposta, Cleiton Noleto. Olha, em qualquer governo, em qualquer época, se houver ato de corrupção e desmando, tem de ser apurado, feita a denúncia, é feita a apuração, o julgamento e a condenação. Cada um paga por aquilo que fez de errado. Na administração do presidente Lula, de fato, ocorreram denúncias, apurações e condenações. E cada um pagou pela sua condenação. É assim no Estado democrático de direito. No caso do presidente Lula em si, nunca é demais a gente lembrar que ele foi acusado por um juiz, ele foi acusado por um promotor, Deltan Dallagnol, hoje é deputado federal, participou ativamente do processo de acusação, foi julgado por um juiz, o Sérgio Moro, que logo depois condenou e o Lula não pôde ser candidato em 2018, o Bolsonaro ganhou a eleição e o que foi que o Sérgio Moro fez? Assumiu imediatamente um ministério no governo do Bolsonaro. Depois as instâncias superiores comprovaram que o julgamento foi totalmente viciado. Vai ter agora, Jucivan, Flamengo e Atlético Paranaense sábado. Imagina o juiz dar 3 pênaltis para o Flamengo ser campeão, pênaltis que foram inventados, e aí no domingo o juiz está no churrasco com a diretoria do Flamengo e os jogadores do Flamengo comemorando, e mais do que isso, ser contratado pelo Flamengo para participar da administração do clube. Esse julgamento já foi comprovado que foi totalmente viciado. E não existem erros apenas na administração do Lula. Nós temos erros também na administração do Bolsonaro. Aliás, ele tem de explicar junto com a família como é que conseguiu comprar, por exemplo, 52 imóveis com dinheiro vivo. De onde é que saiu esse recurso? Obrigado, Cleiton Noleto. Vamos agora mais uma pergunta aqui. Você já sabe as regras, 0 cronômetro, 1 minuto para a pergunta. Alô? Oi. Alô, boa tarde. Boa tarde, é Francisco. Pois não, Zé Francisco. Pergunte, 0 cronômetro lá. Põe do outro lado ali esse relógio. Põe do outro lado ali que eu acho que o Cleiton não tá vendo aí? Tô conseguindo. Não, beleza, pode deixar. Pergunta, meu patrão, 1 minuto, por favor. Eu queria que falasse sobre a cama de Imperatriz, que o prefeito quer tirar a cama de Imperatriz, que ele quer fazer a... Não, aí é outro assunto aí. Fala sobre a presidência, aí depois ele vem aqui em outra oportunidade. Agora é o debate presidencial. Tem alguma pergunta aí, alguma crítica? Não, tem não. Ah, então tá bom. Obrigado, meu patrão, Deus abençoe. O momento agora é sobre as eleições presidenciais, viu? Tem outro ligando aqui. Depois ele vem para falar sobre a campanha dele, tudo certinho, com mais calma. Alô, boa tarde. 1 minuto para a pergunta. Boa tarde. Pois não? Eu gostaria de perguntar aí sobre a questão da corrupção aí do PT, que foi a maior do mundo. Eu gostaria que ele me respondesse aí se ele me entregasse a carteira dele, eu roubasse a carteira dele, se ele me entregaria novamente a carteira dele para me guardar. Porque é assim que foi feito no governo do Lula. A gente entregou uma carteira para ele, confiou a carteira para ele e ele não nos roubou. E eu gostaria de saber com ele aí, se eu roubasse a carteira dele, se ele me entregaria de volta a carteira. Eu queria responder essa pergunta aí. Tá bom, meu patrão, obrigado pela pergunta, Deus abençoe. Olha, só lembrando, baixa um pouquinho o volume do seu televisor quando você ligar aqui, tá bom? Pra gente começar pelo telefone. 2 minutos para a resposta, Cleiton Noleto. Eu já disse há pouco que o julgamento feito por um juiz parcial, que agora
voltou a ser amigo do Bolsonaro, que é o Sérgio Moro. O julgamento foi todo anulado. Inclusive, ele não apresentou provas, o Sérgio Moro, em nenhum momento. Foi pura politicagem. E é importante ressaltar, nós não podemos ser hipócritas nem demagogos. Não podemos ter 2 pesos e 2 medidas. Fazer cobranças apenas para um lado e não fazer para o outro. Uma das afirmações mais categóricas dos apoiadores de Bolsonaro é de que não tem político de estimação e não tem corrupto de estimação. Pois bem, o governo do atual presidente é o governo responsável pelo orçamento secreto. Eu já falei a respeito. Várias investigações envolvendo desvios de recursos decorrentes do orçamento secreto, e ele é responsável. De vez em quando diz que não tem responsabilidade nenhuma com isso, que ele coloca o dinheiro na mão do Congresso e o Congresso pode fazer o que bem entender. Talvez seja por isso que hoje haja o menor número de auditorias realizadas pelo SUS referente aos investimentos da saúde. Nós temos hoje um sistema de sigilo em que ele assentou 100 anos de sigilo sobre determinados atos por ele praticados. O que é que ele quer esconder que precisa de 100 anos de sigilo? Isso tem de ser explicado. A aquisição dos imóveis, 52 imóveis com dinheiro vivo. O Brasil perdeu 2 pontos na classificação internacional de combate à corrupção no governo Bolsonaro, porque não tem transparência. Certo, já tem uma pessoa na linha aqui, eu vou ter que desligar uma. Ah, caiu. Liga aqui, ó, você que tá ligando de WhatsApp, você liga de WhatsApp, mas a outra ligação sobrepõe, tá? A ligação normal sobrepõe de WhatsApp, viu? Alô, boa tarde. Boa tarde, meu jovem. Como está o senhor? Bem, graças a Deus, viu, senhor? Tudo bem? Perguntar ao cidadão brasileiro aí, que ele está dizendo aí que negócio assim, a lei quem fez foi a Dilma, só para ele saber, agora ele vai pesquisar. Outra coisa, perguntar para ele aí, um cara que pega a bosta de elefante no zoológico, e hoje é dos maiores empresários do Brasil e do mundo, que é filho do Lula, que é o Lulinha. Ajuda só o meu dinheiro. Obrigado. Valeu, meu patrão, obrigado pela pergunta, Deus abençoe. Entendeu aí, né? Aproveitar essa oportunidade para exatamente combater aquele que é o maior mal do nosso tempo em matéria de comunicação e com a consequente desagregação social. Fake news, mentira, é coisa do demônio, coisa do diabo. As pessoas ouvem falar, ou às vezes criam da cabeça uma história, imediatamente soltam na internet e já dão como uma certeza absoluta. Poderia até ser uma brincadeira, uma pegadinha, se não causasse um seríssimo problema social. As pessoas estão tendo dificuldade em saber em quem acreditar, exatamente em razão da disseminação de histórias desse tipo. Vamos analisar, vocês acham que se esse fato reportado pelo nosso telespectador realmente fosse verdade, já não teria sido utilizado sobejamente, já não teria sido utilizado largamente na própria propaganda eleitoral do Bolsonaro? Não usam, porque é uma das fake news mais grotescas, mas usam muitas outras fake news. É o tempo todo assim, disseminando mentira, que é coisa do diabo, e ao mesmo tempo falando em Deus. Não pode ser assim, é preciso manter coerência, é preciso que haja com a verdade, é preciso que respeite a democracia, que respeite a sociedade. Agora mesmo está com uma outra grande fake news, que é a de dizer que foi prejudicado porque as inserções de rádio não foram veiculadas no Nordeste. A responsabilidade é da campanha dele, não é da Justiça Eleitoral. Então, todo dia é uma mentira nova, mas isso está perto de se encerrar. Muito bem, tempo encerrado. Eu estou com o telefone aqui, muitas ligações, eu atendo a primeira e deixo aqui, tá? Esperando uma oportunidade, tá bom? 1 minuto, alô, boa tarde. Boa tarde.
Pois não, meu patrão, 1 minuto para a pergunta. Meu irmão, é o seguinte, o Lula, ele veio de marcha, tomou um banho, trocou de roupa, ninguém sabe a história dele. Nós não temos nariz de palhaço. O que eu quero dizer? O Ilustre fala tanto do orçamento secreto e se esquece de informar que o PT, aqui no Maranhão, teve denúncias sobre essa verba que foi acolhida por tais parlamentares. Por que é leviano em afirmar, bater tanto no orçamento secreto, que de secreto não tem nada? Quando vai para o Diário Oficial não é secreto mais. Secreto é o nome do cara que pegou. Eu não sou partidarista, não sou de nenhum partido, mas eu me informo, estudo política, e eu queria que o candidato falasse sobre isso. Tá bom, meu patrão. Obrigado pela pergunta. Cleiton Nolito. Tem corrupto de estimação, né? Defende o orçamento secreto, diz que é transparente. O orçamento secreto é um orçamento em que é feita a destinação do recurso sem a identificação do deputado. E existem muitas denúncias já feitas a respeito de desvios gritantes, absurdos desse recurso. Eu não sei como é que alguém pode querer dizer, o PT recebeu orçamento secreto, portanto o PT é corrupto. Digamos que o PT tenha recebido em todo o país 2, 3% desse recurso. Mas os outros 97% são limpos, porque não se trata do PT. É claro que há uma demagogia envolvida, uma falta de coerência. Mas eu nem culpo o eleitor e a eleitora, a pessoa que eventualmente emite essa opinião. Porque todo esse regime, esse estado de coisas, foi produzido a partir de mentiras, de fake news, da disseminação permanente de fatos que todo dia se mostra que não são verdadeiros, que são mentirosos. Porque nós estamos falando de uma pessoa que defende atos reprováveis, eu diria até abomináveis. O atual presidente, veja só, disse que se encontrou com meninas de 14 e de 15 anos, bem vestidinhas, atraentes, e que pintou um clima, e por isso ele foi até a residência onde elas se encontravam. Pintou um clima e ele foi fazer o quê lá? É o mesmo tipo de ideia que defende que o Roberto Jefferson está correto ao receber 4 policiais federais na sua residência a bala e granada. Tentou assassinar 4 policiais federais. E ainda há quem defenda. Esse é um regime que tem de mudar. Pronto, obrigado, Cleiton Nolito. Mais um patrão na linha, lembrando que muitas ligações, a desligação normal tem mais prioridade. Alô, boa tarde. Boa tarde, Silvano. Quero só fazer uma pergunta aí pro seu Cleiton Nolito. Pois não. Se o candidato dele estivesse no poder em meio à pandemia, em meio à guerra na Ucrânia com a Rússia, o que iria acontecer com a população? Que ele está dizendo que a comida está cara, que a cesta básica está cara. Diante disso, não era para estar caro realmente, porque o Bolsonaro desde então defendia: vamos trabalhar, a prioridade é crianças e idosos em casa. Mas quem tem que trabalhar, vamos trabalhar, porque a economia, uma hora o preço vem para pagar, a conta vem, e agora nós estamos pagando. E a culpa de quem é? Os prefeitos e deputados, senadores, governadores, tudo defendia, fica em casa. Os famosos também, que são milionários, defendia, fica em casa. E agora a culpa está caindo sobre o Bolsonaro, ele sempre defendeu. Vamos trabalhar. Eu quero saber dele, se fosse o Lula, se tivesse no poder, o que teria acontecido, o que está acontecendo agora? Obrigado, meu patrão, Deus abençoe. Cleiton Nolito. Em primeiro lugar, o Bolsonaro negou que a pandemia fosse séria. Chamou de gripezinha. Depois ele debochou das pessoas que estavam morrendo sufocadas por falta de respiradores. Depois ele negou a importância da vacina. Se ele tivesse adotado as medidas necessárias desde o começo, com responsabilidade, com o compromisso que deve ter um presidente da República, que não pode ser um piadista permanente, não pode ser um criador de confusão de plantão, não pode ser alguém que deseja andar o tempo todo de jet ski, de moto, criando confusão. O povo poderia sim ter voltado ao trabalho mais rapidamente.
ele estimulou que as pessoas se aglomerassem. O Brasil tem 3% da população mundial e nós tivemos 11% das mortes por Covid no mundo, por falta de sensibilidade do atual presidente. 4 ministros da saúde passaram pelo período da pandemia e não permaneceram porque não concordaram com a forma dele de atuar. Os governadores e os prefeitos fizeram esforços gigantescos para salvar vidas, às vezes, como foi no caso do Maranhão, tendo de trazer respiradores do estrangeiro, passando por cima do governo federal que não queria que os respiradores chegassem até os hospitais. As pessoas que estão me assistindo neste momento, que perderam seus entes familiares, que perderam pessoas amadas, sabe do tanto que dói. Sabe que você perdeu uma pessoa que você amava e que amava você e que o presidente debochou imitando a falta de ar que foi o motivo da morte dessa pessoa. Obrigado, Cleiton Doleto. Gente, o telefone está na minha mão, vocês ligam, eu atendo e deixo aqui quieto o telefone. Não posso falar com vocês enquanto ele fala. Aí vocês desligam e aí fica sem oportunidade. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Boa tarde. Um minuto. Eu tô vendo aí que o cidadão é rapaz da quadrilha, que é cara muito louco. Não, aí é pra ligar e perguntar. Já falei, ofensa não vai ser permitida, viu? Esse é o perfil, José, me você permita, liga e... Tá. é o perfil de parte. É uma parte, eu diria até menor, que quer corromper a democracia brasileira, quer ganhar a eleição na marra, quer dar golpe, já está contestando o resultado das urnas. Nós temos de tratar uns aos outros com respeito. Política é convencimento. Política tem de ser argumentação e cada um escolhe livremente o seu candidato. A participação dessa pessoa demonstra aquilo que nós temos de evitar a qualquer custo para o nosso país ter paz, harmonia, progresso e justiça. Pronto, mais um patrão aqui, ó, já caiu de novo. Liga de novo, patrão. Hã? Não, acabou não. Acabou ainda não, peraí. É porque assim, se ofender, a gente tira na hora, viu? Aqui é só para fazer a pergunta ocasional. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Josiva, a pergunta que eu gostaria de fazer para o convidado é a seguinte. O candidato no qual ele defende, o partido dele atuou muito tempo na região Nordeste, né? E a gente vê que a região Nordeste é uma das regiões mais pobres em todos os quesitos, cultura, educação, tudo. E aí a pergunta que eu gostaria de fazer para o mesmo é, se o candidato dele sequer trouxe água para a região do Nordeste, como é que ele vai cumprir a promessa que ele está fazendo de trazer picanha e cerveja? Eu acredito que se cada um realmente quiser se alimentar bem, o que cada um tem que fazer é trabalhar de fato, ralar. Que é isso que as pessoas, na qual a gestão em que ele defende, está faltando fazer. Certo, minha patroa. Obrigado pela pergunta. Deus abençoe. Eu sou filho de uma costureira com um mecânico. Estudei a minha vida inteira em escola pública. Já trabalhei em oficina de bicicleta. Já trabalhei em movelaria. Já fui office boy. Vendedor de plano de saúde. Sou professor universitário, inclusive. Eu sei a importância da força do trabalho. O Nordeste ficou em posições dentro da União, dentro do nosso mapa de atraso, por razões históricas, que não dizem respeito ao governo Lula, pelo contrário. Foi no governo Lula que nós tivemos as maiores taxas de crescimento, 4% ao ano em média, pleno emprego, investimentos em infraestrutura, em habitação. O Nordeste foi a região mais beneficiada exatamente para compensar o atraso histórico a que foi submetido em razão da condição da história do nosso país, do Brasil. E se não trouxe água para o Nordeste, e a transposição do Rio São Francisco
mais de 90% da obra executada na administração de Lula e Dilma. E mais, eu não sou filiado ao PT, eu sou filiado ao PSB, com muito orgulho, já fui do PCdoB, com muito orgulho. Temos o Geraldo Alckmin, que é o vice-presidente na chapa do Lula, foi governador de São Paulo 4 vezes, é um homem íntegro, é um homem com serviços prestados, um católico fervoroso, defensor da família, que junto com outros grandes brasileiros, como é o caso de Fernando Henrique Cardoso, como é o caso de muitos governadores de diversos partidos, apoiam Lula, porque sabe que ele é o melhor para o Brasil e para a democracia. Ó, o dono do horário já chegou ali, o pastor Gilmar. E pastor Gilmar, vem pra cá, moço, me ajuda aqui. Deixa eu usar um pouquinho do seu horário aqui, pra gente... Muita gente tá ligando aqui. E vem aqui, pra você ficar aqui com a gente, com o seu horário. Alô, boa tarde. Boa tarde, meu amigo Josivan. Boa tarde, Cleiton Moleto. Um minuto, meu patrão. Boa tarde. Eu quero aqui falar pro pessoal que estão ligando, principalmente o pessoal do Bolsonaro, ele tem que se informar melhor. O Lula, quando deixou o governo, ele deixou com 70% de aprovação o governo dele. Como é que esse cara é tão ruim? O Lula foi o presidente que mais fez ação social nesse país. Se eu for falar aqui, Josefan, eu vou passar a tarde todinha falando o que foi que o Lula fez de ação social nesse país. O Lula talvez foi um dos presidentes que deu aumento do salário acima da inflação. O Bolsonaro está com 4 anos no governo, nunca deu reajuste do salário mínimo, gente. Não é possível uma coisa dessa. Aqui eu não estou falando de A nem de B, não. Eu estou falando do Lula, que foi o melhor presidente do Brasil. E os eleitores dele têm o que falar do Lula. Agora, os outros é Lula ladrão, Lula ladrão. O Bolsonaro tem que mostrar o que foi que ele fez para esse país. O que foi que melhorou para o povo pobre desse país. É isso que o povo do Bolsonaro tem que falar. Como ele não tem argumento, ele fica falando bobagem aí. É isso que eu queria falar. Muito obrigado. Obrigado, abençoe. É exatamente nesse ponto, agradecendo a participação de todos que estão ligando. Esse deve ser exatamente a forma de fazer o debate, troca de ideias, convencimento. A política deve ser construída assim. Lamento novamente que infelizmente o deputado JP não tenha comparecido para que a gente fizesse esse debate, essa troca de ideias. Eu vejo que esse é o grande diferencial entre Lula e Bolsonaro. É a sensibilidade e a atenção com as pessoas que mais precisam de oportunidade, mais precisam de emprego, mais precisam de renda. Você que está me assistindo agora, que está nos acompanhando, pense bem, na época de Lula era melhor ou não era do que é agora? Você está satisfeito com o preço de uma lata de óleo? Nós temos a maior inflação de alimentos das últimas décadas. Aumento de 135% na lata de óleo, 60% no leite. Olha o preço de um botijão de gás. A pessoa hoje vive argolada, endividada, não consegue ou tem muita dificuldade de reformar a sua casa, trocar uma moto, comprar um carro. Na época de Lula, foi bom para todo mundo. Foi bom para o capital, para os empresários. Os bancos tiveram os maiores lucros. O pessoal da produção ganhou muito dinheiro, isso é ótimo. Mas o trabalhador também teve a sua oportunidade de ter uma vida melhor, de colocar uma comida na mesa boa, de ter um filho na universidade, de ter um transporte. É isso que a pessoa mais humilde deseja para a sua vida, para os seus filhos. E é isso que o Lula está falando que vai fazer novamente. E é por essa razão, pelo fato de as pessoas acreditarem que ele está à frente em todas as pesquisas e com fé em Deus será eleito presidente do Brasil novamente no domingo. Obrigado. Pastor, posso ir até 2h20? Pode ser até 12h20, né? Só para dar um tempo aqui para todos os participantes, viu? Vamos combinar o seguinte, o cliente fica até 12h20, você sai o e vou ter umas perguntas. Pronto, show de bola. Obrigado. Alô, boa tarde. Boa tarde. Donilson, tá bom. Meu patrão, 1 minuto para a pergunta. Só antes de fazer uma pergunta, eu queria só fazer uma observação a respeito do que o nosso amigo aí falou. Ele disse que foi o Moro que condenou o Lula, né? Nós sabemos que o Lula foi condenado não somente pelo Moro,
mas ele foi condenado além da 13ª de Curitiba, ele foi condenado em segunda e em terceira instância. Ele disse que não tem prova contra o Lula, são mais de 3.000 provas, né? Então ele é comprovado, até puxou cadeia, né? Até puxou cadeia, mais de 500 dias de cadeia. Então, comprovadamente, ele cometeu esse crime. Os processos foram anulados, mas ele não é inocente. E não é devido muito ele falar de pessoas que têm bandido de estimação, né? Uma pessoa que defende o Lula, acusar os outros de ter bandido de estimação, mas tudo bem. Nós passamos por uma pandemia, por uma guerra, e o nosso ministro da Economia conseguiu segurar o país, e o Brasil hoje é exemplo, né, de países que saíram quase ilesos da guerra e da pandemia, né? E até hoje o candidato dele não disse para quem vai ser o ministro de Economia do seu governo. Já que ele é tão próximo do ladrão aí, perguntar para ele aí quem vai ser o ministro de Economia do Lula, só para a gente ficar mais tranquilo. Obrigado, meu patrão. Deus abençoe. Cleiton Nolito. Em primeiro lugar, eu agradeço ao eleitor do Bolsonaro que reconhece que Lula será presidente no domingo, afinal de contas já quer saber até qual será a equipe econômica. No caso, veja só, Lucivano, veja como é importante, eu quero chamar a atenção, eu não estou aqui defendendo, argumentando de qualquer maneira, com o objetivo de querer ser o dono da razão, eu só apresento os fatos. Mas veja como as pessoas, às vezes, não pensam na própria natureza dos seus argumentos. Ele disse que o Lula também foi condenado em instâncias superiores, mas que depois o processo foi anulado. E quem foi que anulou? Outras instâncias superiores, o STF. Quer dizer, então, que as instâncias superiores só estão certas quando condenam. Quando arquiva o processo por falta de prova, porque considera o Sérgio Moro um embuste, um juiz parcial, um juiz carreirista, que fez todo esse carnaval para depois ser amigo do Bolsonaro, ser ministro, queria ser do STF, agora é senador, acompanhou o Bolsonaro no debate, virou assessor de comunicação do Bolsonaro no debate em que o Lula estava presente. Um papel, inclusive, que foi muito criticado pelos seus admiradores, os admiradores de Moro. Com relação à equipe econômica, Lula tem hoje ao seu lado os maiores economistas do país, inclusive aqueles que criaram o Plano Real, o Pécio Arida, André Lara Rezende, alguns que foram, inclusive, da equipe de Fernando Henrique Cardoso, tem um pessoal da Unicamp, da PUC, e ele já disse que vai muito tranquilamente identificar qual é aquele que representa melhor nesse momento as aspirações do plano de governo para colocar em prática. Então, quero dizer aí que não precisa ter ansiedade, tudo vai ser decidido na hora certa. Então, vou aqui pegar a última pergunta e vou deixar com o pastor Gilmar Cirilo, que vai ficar com o Cleiton Nolito aí, tá bom? Minha última participação. Alô, boa tarde. Oi, boa tarde. Pois não? Quero perguntar pro Cleiton Nolito, cadê o respirador que o governador dele comprou e não chegou? Certo. E a outra, é o dinheiro do PAC, que era do... Pode falar, porque ele tá ouvindo. Era pra fazer do Parque Lagoinha até a Beira Rio, né? E nunca foi feito até hoje. Cadê o garantido do Lula nessa obra? Cadê o dinheiro e cadê a obra? Tá bom, meu patrão. É porque ele tá ouvindo o retorno lá, ele tá ouvindo a voz dele. Tá bom, patrão, obrigado. Cleiton, ouviu, né? Acho que eu entendi. A respeito dos respiradores, veja só, eu fui o presidente do Comitê de Combate à Covid na região Tocantina. Quando a pandemia começou a se alastrar, que chamou a atenção, imediatamente o governador Flávio Dino determinou que medidas fossem adotadas. Eu vim para a Imperatriz, assim como o secretário Carlos Lula, atuando com toda a equipe de saúde, quero fazer uma homenagem a todos os profissionais da área da saúde, verdadeiros heróis que trabalharam de forma abnegada para salvar vidas. À época, nós multiplicamos o número de leitos, viabilizamos aqui no Centro de Convenções um hospital de campanha em tempo recorde para atender as pessoas que estavam necessitando de leitos de UTI. Todo o esforço foi feito para que os respiradores atendessem as pessoas que estavam necessitando. Contratação de profissionais.
todos os investimentos que foram feitos de maneira a que o Maranhão tivesse o melhor resultado no combate à Covid em todo o Brasil. Proporcionalmente foi o menor número de mortes. E assim muitos estados também fizeram. Eu quero lembrar que quando eclodiu a pandemia, quando a pandemia se apresentou com muita força, lembrem do caso de Manaus, as pessoas morrendo por falta de respirador, e tanto o Bolsonaro quanto o ministro da Saúde não tomaram as providências em tempo hábil. Há pouco perguntaram, se Lula fosse o presidente à época da pandemia, esse mesmo tratamento que foi feito no Maranhão teria sido feito em todo o Brasil. Nós devemos muito aos governadores, aos prefeitos, aos profissionais da saúde. Se não fossem essas pessoas, tenho certeza absoluta que nós teríamos tido uma catástrofe humanitária ainda maior do que aconteceu em nosso país. Certo, quero agradecer você, meu patrão, primeiramente a Deus, como sempre, e a você, nosso telespectador, que esteve conosco até agora. Cleiton Noleto também, eu quero agradecer por ter aceito o nosso convite e lamentar mais uma vez a ausência do deputado Josivaldo JP. Eu quero deixar aqui minha participação e convidar o pastor Gilmar Cirilo a continuar o programa dele, agradecer também ao pastor de ter nos cedido aqui esses minutos que nós adentramos aqui. Pode ficar nesse estúdio aqui mesmo, a gente vai só um intervalo para você entrar com a sua vinheta e o seu programa, você continua ele como convidado e as ligações eu acho que vai ser possíveis, o pastor que vai comandar o programa. Quero agradecer vocês, se Deus permitir, amanhã estaremos de volta, tá bom? Sem horário eleitoral gratuito, né? Amanhã agora é direto, tá bom? Tchau, tchau, tchau e tchau. O povo é quem manda. Oferecimento: Atacadão JP, Circuito Aberto Informática, Cantinho do Bebê e Armazém Paraíba.